Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. O salmista Davi, né? Ele nos alencou aqui no Salmos 42, versículo 5. Falei sobre isso aí em um vídeo anterior, mas vou estar aqui só potencializando mais, né? Então, assim, preste bem atenção. O salmista, o salmista Davi escreveu aqui, né? Salmos 42, versículo 5. Por que estás abatido em mim, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pronto, só aqui, né? Aqui você vai ver, né, que Davi, ele está em um estado realmente de estado crítico, né? Aonde ele tem iminência de morte constante, né? Ele está em alta vulnerabilidade e sofrendo todas as sanções possíveis por parte aí de Saul. Saul, ele quer a cabeça de Davi de qualquer jeito. E no livro aqui de 1 de Samuel, capítulo 27, versículo 1, veja o que Davi diz. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Preste bem atenção. A conclusão que Davi tirou, né, das constantes fugas, né, que ele estava tomando esse carreirão constantemente de Saul, porque Saul queria a cabeça de Davi a qualquer custo, a qualquer preço, né? Ele fez até igual a Napoleão Bonaparte, né? O que foi que Napoleão Bonaparte fez? Ele fez um bloqueio, né, continental, aonde que ninguém poderia ali negociar com a Inglaterra. Foi por isso que os portugueses, que tinham uma relação muito boa com os ingleses, teve que partir escoltado pela frota naval da marinha inglesa. E eles vieram aqui para o Brasil, né, que era colônia de Portugal. E Saul fez a mesma coisa. Olha, quem sabe acolher Davi no seu reino vai sofrer sanções pesadas. E muita gente ali tinha, sabe, ciência, consciência de que realmente se tratava de um cara destemido e um cara que era capaz de tudo, meu irmão. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? Acontece que essa perseguição exacerbada, né, constante de Saul contra Davi, né, que várias vezes Davi até poupou a vida dele, mas chegou um momento que Davi já estava desanimado, né? E nesse desânimo de Davi, Davi escreveu vários salmos que se identificam com as nossas vidas diariamente, né? Mas aqui em 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, Davi, ele na verdade faz uma declaração tanto quanto meio que já desistindo, né? Desanimado da situação. Davi disse assim, ó, no seu coração: ora, um dia ainda perecerei pelas mãos de Saul. Ou seja, Davi, ele já estava jogando a toalha. Tá entendendo? Davi, ele já estava jogando a toalha. Ele já não estava mais acreditando na promessa de Deus, né? Que a promessa de Deus era o seguinte, que ele ia ser rei. Porque Deus ungiu ele através do profeta Samuel, mas só que de tanta, sabe, mas de tanta investida de Saul, acabou ele quase que desistindo. Ele estava querendo já chutar sabe, chutar assim a barraca para cima, assim. Ele já não queria mais, sabe, ser rei, porque ele viu que não tinha possibilidade de mais nenhuma. Ele fez essa declaração aqui. E foi Davi que escreveu vários salmos, né? Mas só que esse desânimo aí, na verdade, não só abateu Davi. Esse desânimo também abateu outros grandes homens de Deus. Porque assim, muitas vezes você pode pensar assim, pô, mas aqueles homens de Deus, eles eram muito fortes, né?
Realmente, eles eram muito fortes, mas chegou um momento em que muitos deles fraquejaram, né? E muitos deles até pediram para morrer, que eu vou citar aqui nesse instante alguns deles, né? Veja bem, momento de desânimo na vida de pessoas de Deus. Moisés, vamos começar com Moisés. Moisés, Números 11, versículo 15. Números, capítulo 11, versículo 15. Veja o que Moisés disse. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, só tenho achado graça aos seus olhos. E não me deixes ver minha própria ruína. Veja o que Moisés falou para Deus. Se assim me tratas, mata-me de uma só vez. Eu te peço, ou seja, ele está pedindo a Deus que Deus mate ele de uma só vez. Aí ele fala assim, eu te peço, se eu tenho achado graças aos teus olhos, ele está falando, se eu acho graças aos seus olhos, ou se tem algum interesse em mim, ouça essa minha oração e mate-me logo. Tá entendendo? Então ele pede aqui para morrer, tá entendendo? Para que os seus inimigos não vejam a ruína dele. Tá entendendo? E nem ele mesmo olhasse para a ruína dele, nem os inimigos, nem ele mesmo, porque era um caso de desonra, né? Então ele fala com Deus, se eu tenho graças aos seus olhos, me mate logo, do que está passando por essa situação aqui, para você não pensar que só foi Davi, né, que sofreu essa situação. Teve um momento também que Davi pediu pinico, né, ele pediu para morrer também, né, ele já não estava mais aguentando, ele já estava extremamente desanimado. Mas não foi só Moisés. Josué também fez uma declaração assim muito forte, né? Disse Josué assim: Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Quem me dera nós tivéssemos contentados em ficar da além do Jordão. Veja que foi mais um homem em que ele faz uma reclamação, né, de que não adiantou nada atravessar o Jordão, chega lá e tomou aquele, né, enfrentou aquela derrota, tá entendendo? E ele falou assim, antes da gente não atravessasse e morresse por lá mesmo, e ficasse por lá mesmo, e acabasse tudo por ali mesmo. Então você vai ver aqui reclamações de alguns homens de Deus que ficaram extremamente desanimados. Tá entendendo? Elias, pelo mesmo fato, meu irmão. Elias ele estava sofrendo uma perseguição exacerbada, né? Cruel, desumana, por conta de uma mulher que era moabita e que se casou com um rei de Israel chamado de Acais, né? O nome desse rei era, deixa eu ver aqui, meu Deus, esposo de... Então vamos lá, né? Então essa rainha aqui, Jezabel, ela na verdade, depois que Elias, né, humilhou os profetas de Baal, ela começou a fazer uma matança, né, ali contra os profetas de Deus. Só que Deus ele reservou para ele alguns profetas. Não foram todos que morreram. Porque assim, a gente acha que tudo que acontece com as pessoas vai acontecer com a gente também, né? Aí eu só vou dar aqui uma dica aqui a você, para você entender as coisas e pegar a visão. Nem todos morreram em Titanic. 700 pessoas sobreviveram. 7 é o número de Deus. Então, 700 pessoas sobreviveram àquele naufrágio do Titanic, o maior transatlântico daquela época, sabe? Que foi surpreendido por um iceberg, que ao bater na lateral rasgou aquela parte que estava escrita ali na proa, que dizia assim, tinha uma frase, né? Que o engenheiro, o arquiteto, que quem fez aquele poderio náutico ali colocou, nem Deus afunda. E além de ser uma afronta, né, já carregava outra afronta que era o nome de Titanic, que denota o nome dos titãs, deuses pagãos grego, falso. E ali, meu irmão, um transatlântico daquele, segundo alguns especialistas, tinha que, na verdade, assim,
naufragar em alguns meses, né? Em menos de 3 horas, meu irmão, Titanic já estava realmente quase tomado, ilhado pela água e afundou e acabou a história de Titanic. Mas nem todos morreram. Como Paulo disse, nem todos nós dormiremos. Ele quer dizer o seguinte, nem todos nós morreremos. Quando houve aquela matança lá, né, do imperador Nero contra os cristãos, nem todos os cristãos morreram. Quando houve outra investida de outro imperador chamado de Domiciano, Diocleciano, Adriano, Constantino, nem todos os cristãos morreram. Até que Constantino chegou uma hora que ele viu que ele não poderia fazer absolutamente nada contra os cristãos, porque quanto mais matava, mais cristãos, o sangue deles fazia brotar da terra e multiplicava mais cristãos ainda. Ele falou, rapaz, a única coisa que eu posso fazer é dar um golpe político, vou chamar os cristãos para o meu lado, porque não tem como vencer esse povo. Eles não têm medo da morte. Aqueles cristãos daquela época, que os de hoje, meu irmão, se você botar um revólver na cara, ele nega a Deus, Jesus, Espírito Santo e nega todo mundo. Tá entendendo? É umas espécies de cristãos tudo medroso, que se vê a morte na frente, meu irmão, eles partem a mil. Tá entendendo? E ele não sabe que em Apocalipse lá, Jesus ele tem o domínio do inferno e da morte, ele tem a chave, o domínio. Mas o Deus dele, a Bíblia deles, sei lá, o Jesus deles aí é tudo genérico, tá entendendo? E daqueles cristãos ali do primeiro século, não, era de verdade mesmo, tá entendendo? Então assim, pessoal, nem todos vão morrer. Hitler mesmo matou 6 milhões de judeus, claro, né, que não foi Hitler que matou 6 milhões de judeus, que matou 6 milhões de judeus foi lá na Polônia, naquele campo de concentração chamado de Auschwitz, aonde aquelas câmaras de gás ali vai tirar a vida, ceifar a vida de 6 milhões de judeus, mas nem todos os judeus morreram ali. Muitos judeus sobreviveram. Tanto é que tem judeus aqui espalhados mundo afora, inclusive no Brasil. Alguns deram até testemunho do que viveu naquela época, quando ele era criança, né? Muitos judeus que estão aqui no Brasil deram testemunho, ou seja, eles não morreram, tá entendendo? A mesma coisa vale. Muitas vezes a pessoa acha bem assim, porque o fulano então morreu disso, morreu daquilo, eu vou morrer, não. Muitas vezes a sua morte não está programada como você está imaginando, como você pensa. Tem gente que tem medo de morrer de bala, tem outra que tem medo de morrer afagada, tem outra que tem medo de morrer, sabe, afogada, soterrada, sabe? E muitas vezes a sua morte não vai vir dessa forma. Você que está, na verdade, programando sua morte dessa forma. Tá entendendo? A Bíblia diz que Deus, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O seu fim vai ser conforme Deus queira. A Bíblia diz que eu sei o fim que eu tenho para vocês. Ele falou isso em Isaías, né? O fim de paz e não de morte, de derrota, sabe? Então, nem todos nós dormiremos, nem todos nós morreremos. E foi assim que Deus conservou alguns profetas ali. E Elias, né? Ele achou que ele era o único bam e falou, não, senhor, só eu que sobrevivi e tal, não sei o que, Deus não. Eu tenho alguns ali de reserva, que não se dobraram diante dessa perseguição. Vocês estão entendendo? Imposta por Jezabel, mulher do rei Acabe, agora sim, rei Acabe, né? O rei Acabe casou com ela porque a Bíblia diz que Deus proibia, né, o casamento do povo hebreu com outras nações, mas infelizmente os seres humanos aqui é terrível, eles mudam tudo, sabe? E Acabe ele mudou, né? Ele foi e casou com uma moabita, e essa moabita trouxe com ela a cultura dela religiosa, que realmente, meu irmão, transtornou, meu irmão, destruiu praticamente Israel toda. Ela construiu poste ídolos, né? Ela colocou lá adorações falsas, uma série de coisas que na verdade desagradou extremamente Deus, né? E aí Elias, como o maior profeta daquela época, né, de mais destaque, ele foi combatendo, mas chega um momento, meu irmão, que
ele estava enfrentando um poder. Ele estava enfrentando um poder que realmente, meu irmão, não era igual a Saul. Jezabel era igual a Saul. Um poder militar, um poder, né, imperial, um poder de realeza, e um poder que tinha todo o domínio do reino na mão deles, tanto de Saul, né, como de Jezabel. Saul, ele tinha um domínio, né? Ele tinha um exército a favor dele. Ele tinha influência. Jezabel pela mesma forma. Vocês estão entendendo? E aí o que é que acontece? Em um estado desse, Elias, para salvar sua vida, ele, né, ele cai fora, porque ele fica sabendo que Jezabel, ela jurou aí que ela queria, porque queria de qualquer forma matar Elias. Tá entendendo? Ela chegou a jurar pelos deuses, se ela não matasse Elias, tá entendendo? Ela realmente não era digna de viver. Então ela fez essa jura para ela mesma e ela caçou Elias, meu irmão, com seu exército. E Elias, claro, né? Que tem perna, meu irmão, é para correr, tá entendendo? Como disse uma frase da música, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E ele aqui, meu irmão, caiu fora, saída pela direita. E quando ele chega lá né, na gruta lá, na caverna, ele está em desânimo, em depressão. E veja o que Elias falou, já em um estado de desânimo. Em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhou um dia, tá entendendo? E chegou, assentou-se debaixo de um zimbro, que era uma espécie de folha lá, de árvore, de arbusto, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja que Moisés pediu para morrer. Veja que Josué ficou extremamente desanimado. Veja que Elias também pede para morrer. Muito por conta dessa perseguição exacerbada de poderes contra Davi, né? E contra Elias. No caso de Davi foi Saul, mas no caso de Elias foi Jezabel. Jó também é outro homem que também pede para morrer. Tá entendendo? Veja o que Jó diz. A minha alma tem tédio à vida. Veja que ele está falando da alma dele. O que é a alma? O cérebro. Tá entendendo? Ele está dizendo que tem tédio da vida. Ou seja, ele já está desanimado. Tá entendendo? Ele não quer mais viver. Por isso, darei curso à minha queixa. Falarei as minhas amarguras. Tá entendendo? E aí, meu irmão, você vai ver que mais um homem de Deus, tem um momento que Jó, ele fala que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ou seja, ele não queria ter nascido, ele queria ter morrido mesmo. Do que tá passando todas aquelas páginas na vida dele ali, sendo repaginada de forma humilhante, aquela história imposta a ele, e ele falou assim, pô, de eu estar aqui eu preferia morrer. Jó falou isso. Homens de Deus que ficaram desanimados. Davi, pela mesma forma, veja o Salmo de 42, versículo 6, ó meu Deus, dentro em mim a minha alma está batida. Portanto, lembra-me-ei de ti desde a terra do Jordão e desde a altura do Hermon, desde o monte do Mizar. Veja que Davi falou também. Ou seja, são personagens bíblicos que ficou extremamente desanimado. Os próprios discípulos também ficou desanimado. Você vai ver isso aí em Lucas capítulo 24, versículo 17, que diz assim: Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminham trocando entre vocês? Eles pararam entristecidos, ou seja, naquele momento ali os discípulos, né, eles tinham perdido Jesus. Jesus estava ressuscitado do lado dele, eles estavam tristes com Jesus do lado deles, tá entendendo? E muitas vezes Jesus está do seu lado e você continua triste, tá entendendo? O que é isso aí? Tá entendendo? Isso aí, irmão, é o que o salmista Davi diz.
Por que estás abatido em mim, ó minha alma? Isso aqui, a ciência diz que nós somos divididos em três partes: cabeça, tronco e membro. Mas só que Shaul Shali, o apóstolo Paulo, ele descreveu dessa forma: nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Tá entendendo? O corpo é o templo. Tá entendendo? O espírito é a centelha. Tá entendendo? Do corpo e da alma. Mas para essa centelha, na verdade, gerir todo o corpo, ela tem que estar conectada, sabe? Ligada à alma. O que é a alma? A alma não é o seu espírito, a alma é o seu cérebro, tá entendendo? Quando fala alma, tá falando de seu cérebro. Então, assim, ó, o palco da batalha espiritual é dentro do seu cérebro, tá entendendo? A guerra travada, né, é dentro do seu cérebro, tá entendendo? O seu cérebro é o palco aonde há todas essas batalhas espirituais ali. Essas batalhas espirituais, elas não são feitas em outro campo. Elas foram transportadas para dentro de seu cérebro. Vocês estão entendendo? E é ali que Satanás, você vai ver que Satanás, ele vai tentar dialogar com Jesus para convencer Jesus aonde? Através da mente, da alma de Jesus, e convencer Jesus de transformar a pedra em pão. E até de se jogar, que usou até a própria palavra de Deus, né? Que os anjos iam, na verdade, proteger Jesus. Ou seja, houve um diálogo na tentativa de Satanás entrar na mente de Jesus, na mente de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é isso, é se blindar, né? É uma mente blindada das acusações e dos assédios de Satanás. Tá entendendo? E você vê que homens de Deus aqui ficaram realmente abatidos, muito por conta dos problemas que eles estavam passando, o que não difere de mim e de você hoje, tá entendendo? Veja que o salmista falou: por que está abatido em mim a minha alma? Então, se sua alma ela está abatida, meu irmão, o seu espírito, tá entendendo? O seu espírito, ele realmente vai estar para baixo. E quem vai sofrer com isso? Quem vai sofrer com isso é quem vai sofrer com isso é o seu corpo, tá entendendo? Porque porque se o seu corpo, ele na verdade, a alma estiver abatida, isso aí vai ser distribuída, essa força, essa negatividade, né? Essa negatividade para todo o seu corpo, tá entendendo? Então, esses homens de Deus aqui, meu irmão, eles não, não diferiram muito da gente, não, sabe? Eles também ficaram abatidos, tá entendendo? E quando a pessoa ela está abatida, ela começa a ser abatida na mente dela, tá entendendo? E aí, meu irmão, que as coisas complicam muito. Foi Sigmund Freud, um austríaco cientista e psiquiátrico, que desenvolveu os primeiros estudos da mente humana. Você sabe disso? Foi ele que detectou o que chamamos hoje de depressão. Esse fenômeno chamado de depressão, ele causa fraqueza, desejo de suicídio, neutraliza toda a sua força, toda a sua potencialidade, toda a sua criatividade, anula seus talentos, seus dons, tá entendendo? Tudo isso aí é realmente muito por conta da depressão, tá entendendo? Então, o que é tecnicamente a depressão? A depressão é uma doença, irmãos, do corpo como um todo, que compromete o seu corpo, humor e pensamento. Ela afeta a forma como você se alimenta, ela afeta a forma como você dorme, como você se sente em relação a si mesmo, a si próprio e como pensa sobre as coisas. Uma doença depressiva não é uma força ou um baixo astral passageiro. Também não é sinal de fraqueza ou uma condição que possa ser superada pelas vontades ou com esforço.
As pessoas com doenças depressivas não podem simplesmente recompor-se e, e melhorar por conta própria, ou seja, ela não pode melhorar por conta própria, né? Sem tratamento. Os sintomas podem durar semanas, meses e até anos, tá entendendo? Então, a depressão é isso. Tem a depressão maior, né? E tem a depressão também do distúrbio bipolar, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas veja bem, quais são os sintomas da depressão? Tristeza persistente, ansiedade ou sensação de vazio, sentimento de desesperança, pessimismo, sentimento de culpa, inutilidade, desamparo, perda de interesse ou prazer em passatempos e atividades que anteriormente causavam prazer, incluindo a atividade sexual, insônia, despertar matinal precoce ou sonolência excessiva, perda de apetite ou de peso ou excesso de apetite e ganho de peso, ou de um lado ou de outro, diminuição da energia, causa fadiga, causa sensação de desânimo, ideias de morte ou suicídio, tentativa de suicídio, inquietação, irritabilidade, dificuldade para concentrar-se, tá entendendo? Dificuldade para se concentrar. Muitas vezes você está estudando ali, você tem dificuldade, sabe? Isso aí é sintoma da depressão. Recordar e tomar decisões. Sintomas físicos e persistentes que não respondem a tratamento, por exemplo, dor de cabeça, distúrbio digestivo e dor crônica. Ou seja, realmente a depressão, ela tá dentro do palco da sua mente, tá entendendo? E ela causa toda essa vastidão de coisas aí, tá entendendo? Algumas pessoas, segundo Augusto Cury, elas não se levantam mais depois de certas derrotas, tá entendendo? Elas não se levantam mais depois de certas traições. Elas não se levantam mais depois de certas perdas, depois de certos traumas, depois de certas decepções. Pessoas extrovertidas perderam para sempre suas autoestima depois de serem humilhadas publicamente. Tá entendendo? A maneira como enfrentamos as rejeições, decepções, sentimento de culpa é o que vai dizer se você tem força ou não. Então sua força, ela tá na sua mente. Tá entendendo? Sua força, ela tá na sua mente. Mas se sua mente, né, ela for dominada por um inimigo chamado de autofluxo, né? E o que é o autofluxo? O autofluxo, para quem não sabe, tá entendendo? O autofluxo é aquele gerenciador, né? Vamos chamar aqui de gerenciador, que te traz à memória uma vastidão de pensamentos ruins. É um gerenciador do mal, tipo aquele anjinho do mal, que vai te trazer à memória uma vastidão de pensamentos ruins. Quando esses pensamentos vierem, tá entendendo? Você vai sentir, sabe? Você vai... Porque assim, ó, tudo isso está acontecendo dentro de seu cérebro. Veja o que eu falei a você. A batalha, o palco da guerra, da peleja é dentro de seu cérebro. O autofluxo está dentro dela. Tá entendendo? Dentro de seu cérebro. E esse autofluxo, ele é assim, ele vai trazendo à memória uma vastidão de pensamentos ruins. Tá entendendo? Bombardeando os seus pensamentos, te mostrando diariamente lembranças ruins, todos os dias, simultaneamente. Segundo, minuto, horas, dias, semanas, meses, ele não para. É um castigador, sabe? É um castigador. Isso é o que esse autofluxo faz. E de tanto ele bombardear
os seus pensamentos com coisas e lembranças ruins que você não quer ouvir, não quer ver e não quer pensar, isso vai te levar a uma baixa estima, tá entendendo? E você com baixa estima, logo logo você vai estar com seu corpo vulnerável, tá entendendo? Você vai estar com seu corpo de forma vulnerável a uma série de doenças, porque seu corpo vai estar com baixa imunidade, tá entendendo? Muito devido a esses bombardeamentos de pensamentos que tá te mostrando diariamente coisas ruins. E aí vai baixar sua autoestima e também vai baixar sua imunidade, deixando seu corpo exposto e vulnerável a várias doenças que pode, na verdade, acarretar e comprometer sua saúde. Tá entendendo? E esse autofluxo, ele realmente é terrível. O autofluxo se fixa em uma janela chamada de killer e não para de lê-la. Tá entendendo? E é aí que está o problema. Quando o autofluxo ele se fixa numa janela killer e não para de ler a janela killer, essa janela killer é aquela janela que só traz coisa ruim, que assassina todos os seus sonhos, todos os seus pensamentos, todas as promessas de Deus para você, que assassina todo tipo de coisas boas, tá entendendo? E aí é como que um disco arranhado, né? É como um CD arranhado. O CD ele tá ali e ali ele vai batendo naquela tecla ali e não para, tá entendendo? E aí esse autofluxo, quando ele está fixado na janela killer, ele começa a ficar repetindo ali as coisas todo dia, e aquilo ali vai bombardeando sua mente de acusações que você já ouviu, né? Talvez você ouviu muitas acusações, coisas que você tem medo, coisas que você teme, né? Pensamentos ruins, tudo de ruim, aquilo ali vai, na verdade, constantemente bombardeando, por isso que chama-se de alto fluxo. Por quê? Porque é um alto fluxo, ou seja, não tem como parar. E quando ele se instala na killer, nessa janela killer, ele fica repetindo coisa ruim constantemente, coisas ruins que estão no seu passado, né? E que vai afetar o seu presente, tá entendendo? E quando isso acontece, vai acontecer outro fenômeno que você não sabe. Nós temos, né, uma parte aí que está também no palco do nosso cérebro, algo chamado de hipotálamo, tá entendendo? O hipotálamo é como se fosse um gerenciador, né, entre o inconsciente e o cérebro. E o que é que esse hipotálamo faz? O hipotálamo é de suma mega importância, ele faz muita coisa boa. É ele que produz o sistema de recompensa do cérebro através de estímulo, e um deles é quando você ouve a palavra boa, tá entendendo? Quando você ouve palavra boa, o hipotálamo, na verdade, ele, ele vai recompensar, tá entendendo? Primeiro ele tem que ver coisa boa e ouvir, mas como é que ele vai ver e ouvir as coisas boas e, e liberar, né? Liberar o gerenciador de recompensa, ele vai fazer isso quando ele, através de dois sentidos, quando ele ouve e quando ele vê. É por isso que nós temos dois sentidos de suma importância: a visão e a audição. Tá entendendo? Veja aqui Provérbios, capítulo 15, versículo 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Tá entendendo? Veja que Provérbios 17, versículo 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o coração abatido faz secar os ossos. Tá entendendo? Veja o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá entendendo?
Então, pessoal, a Bíblia diz que bem assim, ó, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Tá entendendo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esses dois órgãos aí, nesses dois sentidos aí, de suma importância, porque ele que vai interagir com o cérebro. E o cérebro é o palco, né? É o palco de toda essa batalha, de toda essa guerra, de toda essa peleja entre o bem e o mal dentro de seu próprio cérebro. De um lado, o autofluxo, né? Ele vai te trazer uma série de pensamentos ruins, porque ele vai estar o quê? Fixado na janela killer. E vai te trazer, bombardear você de coisas ruins, o que vai abaixar sua autoestima. Tá entendendo? O que vai abaixar também sua imunidade. E você, seu corpo com a imunidade baixa vai ficar extremamente vulnerável à doença. Você vai ficar desanimado, aí você vai entrar em depressão. Por outro lado, existe o auto-recompensador chamado de hipotálamo, né? Se de um lado você tem coisa ruim, do outro você também tem coisa boa. Mas ambos estão no mesmo palco, dividem o mesmo projeto, que é o cérebro. Tá entendendo? Foi por isso que Davi disse, porque está batido em mim, ó minha alma. Você viu que eu falei o que a vocês? O que foi que eu falei a vocês? Eu falei a vocês o seguinte, que Paulo disse, Xauxalia, que nós estamos divididos em corpo, alma e espírito. Então a alma é de suma importância, o cérebro é de suma importância. É aqui que vai acontecer todas as batalhas. Tá entendendo? O homem ele só existe por conta do cérebro. Uma vez que o cérebro ele realmente, sabe, sofreu algum dano, o homem é um zumbi na Terra. Tá entendendo? É um zumbi na Terra. Não existe mais. E esse hipotálamo, que é o gerenciador de recompensa que atua entre o inconsciente e o cérebro, é ele que produz o sistema de recompensa do cérebro através dos estímulos. E um desses estímulos vem através de quê? Da boa palavra. Tá entendendo? Conforme está escrito aqui, que a boa palavra, nos traz ânimo. A Bíblia diz bem assim, que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então preste bem atenção. Quando você ouve coisas boas, esse gerenciador de recompensa, ele vai liberar um hormônio chamado de dopamina. Tá entendendo? Ele vai gerar, ele vai te trazer, ele vai liberar esse hormônio chamado de dopamina. Tá entendendo? Que é uma substância hormonal que vai, na verdade, te trazer coisas boas. Tá entendendo? E se de um lado você realmente está sendo bombardeado por coisas ruins por conta do autofluxo e de ela estar instalada na janela aquilo e te trazer coisas realmente ruins, do outro você pode realmente, através da palavra que você pode ouvir boa, né? A palavra de Deus é de suma importância, ela é árvore de vida, como também o que você vê, tá entendendo? Então, esse hipotálamo, ele vai te trazer, ele é o gerenciador como se fosse um agente de portaria, né? Aí ele tá assim, tipo, dentro de uma casa onde ele é o porteiro, e ali dentro da casa tá a alegria, a felicidade, tá entendendo? Está ali os bons estímulos, está ali as boas sensações, entre tantas outras coisas boas está ali. E esse hipotálamo está ali querendo abrir a porta. Mas por você dar muita vazão e razão ao autofluxo, o hipotálamo ele fica obstruído. Ele não libera ninguém, ele não libera a felicidade, ele não libera a alegria, ele não libera as boas sensações, porque fica todo mundo preso. Se você está dando mais atenção ao lado ruim do que ao lado bom, porque você está vendo com seus olhos, então está ouvindo. E isso pode te trazer realmente sérios problemas psicológicos. Mas quando você ouve a palavra de Deus, isso aí é quebrado. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia é categórica. A Bíblia diz bem assim, ó.
que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela entra através de seus ouvidos e vai rompendo, sabe? Ela vai guerreando e vai conquistando espaço dentro de seu cérebro e expulsando todas essas acusações do diabo que vem através do autofluxo. E esse autofluxo é o que te traz à memória toda a vastidão de pensamentos ruins, tá entendendo? Que está instalado na sua RAM, registro automático da mente que está tudo gravado lá. Então ele fica pegando e passando na sua cara. Olha, você fez isso, olha, você fez isso, tá entendendo? Olha, fizeram isso com você, olha, isso aqui vai acontecer com você. E você fica realmente, meu irmão, em um estado, sabe, de desânimo. Foi isso que aconteceu com muitos homens de Deus. Foi por isso que Jó pediu para morrer. Foi por isso que Moisés pediu para morrer. Foi por isso que Jonas pediu para morrer. Foi por isso que Jeremias pediu para morrer. Foi por isso que Moshe, Rabé, Moisés, nosso mestre, pediu para morrer. Tá entendendo? Foi por isso que Elias pediu para morrer. Tá entendendo? Entre tantos outros. Porque, além do mais, eles são seres humanos, né? Eles sentiram na pele o poder, meu irmão, realmente, de certas situações que o envolveram, o envoltaram, tá entendendo? E aí, é por isso que a Bíblia, ela tem o poder de ressuscitar. Ela adentra dentro dos seus ouvidos, né? E aí ela vai processando coisas boas no seu cérebro, tá entendendo? E ela vai, na verdade, vingando, vencendo e desobstruindo o caminho para que o hipotálamo, né, libere a dopamina e libere também, junto com a dopamina, as sensações boas, as sensações de viver, a sensação de felicidade, a sensação de alegria, de bem-estar, as sensações boas, que é o hipotálamo que faz isso. Mas se o hipotálamo está obstruído porque você está dando mais ouvido e mais razão, você está acreditando no lado ruim das coisas, que é o autofluxo, que esse autofluxo fica ali, como diz com arranhado, né? Ele fica ali fixo na janela killer, e essa janela killer ela vai assassinando todos os seus sonhos, sabe? Vai assassinando todos os seus projetos, todas as promessas de Deus, porque você está dando ouvido. E foi isso muitas vezes que aconteceu com Moisés, com Elias. Esses homens de Deus, eles pediram para morrer, ficaram desanimados. Foi por isso que Davi disse assim: por que estás abatido em mim, ó minha alma? Tá entendendo? Espere em Deus. E tem uma parte aqui na Bíblia, em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz bem assim: ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Tá entendendo? E como é que você faz isso? Você vai fazer isso orando, você vai fazendo isso aí jejuando, buscando, sabe? Porque realmente só Deus pode nos tirar de um abismo desse. Porque a depressão é algo realmente que já bateu o homem de Deus. Tá entendendo? Você vê que Elias ele ficou extremamente abatido. Viveu em iminência de morte e ele realmente pediu para morrer. Ele falou: não sou melhor do que ninguém, tira logo a minha vida. Moisés pelo mesmo caso, Davi pelo mesmo caso. Foram homens de Deus, né? Heróis da fé. Mas porém são seres humanos como eu e você, sabe? Até porque essa palavra depressão foi detectada através de um judeu, né? Que nasceu na Áustria, ali. Quem não conhece a Áustria e Viena, foi ali também que Hitler nasceu. Hitler, ele é austríaco, ele não é germânico, ele não é alemão. Tá entendendo? E ali nasce Sigmund Freud. E esse cara aí mesmo que vai revolucionar a psiquiatria e a psicanálise, meu irmão. Muito por conta desse gênio aí chamado Sigmund Freud. E ele falou que quando nós estamos com baixa autoestima, a nossa imunidade fica realmente fragilizada e nosso corpo fica vulnerável a várias doenças. Tá entendendo? Ficamos com febre, né? Ficamos sem vontade de dormir, sem vontade de comer, tá entendendo? E com a depressão, o que é que acontece? Você tem 5 membros, visão e audição, tá entendendo? Você vai usar agora os seus pés, que pode te levar, né, a você dar ouvido aos mensageiros da morte e você querer se jogar debaixo de um trem,
querer se jogar debaixo de um ônibus, se jogar de cima de um viaduto, de cima de um prédio, muito por conta de que o seu cérebro foi vencido e outro membro, né, foi vencido através de dois sentidos, o visual e o auditivo, o que você vê, o que você ouve. Quando isso é vencido e passa para o seu cérebro, você dá mais razão ao autofluxo, né, que aquilo que o autofluxo instalado ali na killer, ela vai te trazendo sensações ruins, coisas ruins constantemente. Você fica tão desanimado que você começa a achar que você tem que morrer, sabe? E que não tem mais saída, não tem mais nada. E aí você vai ver muita notícia ruim de pessoas que se jogou debaixo de um carro, pessoas que se afogaram, isso e aquilo, tal, se jogaram de prédio, se jogaram da montanha, né, se suicidaram, tomaram chumbinho, muito por conta de que elas não conseguiram vencer, né, essa questão aí da depressão. Elas acharam que não tinha saída, mas tem saída sim. A saída é Deus, é Jesus, é a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá entendendo? E foi assim que aconteceu também. E também isso pode acontecer de que você pode ser vencido também. Um dos seus membros pode te levar à morte, que é os pés, né? E o outro membro que pode te levar à destruição é as mãos. Com suas mãos, né, você pode, na verdade, usar droga, se refugiar na bebida, se refugiar na droga. Você pode, na verdade, até tirar sua própria vida com suas próprias mãos. Tudo por conta de que os seus dois maiores sentidos, eles foram dominados pela depressão, né? E com essa dominação, baixou sua autoestima e você achou que não tem mais jeito. Então, todo o seu corpo foi tomado. Sua alma, seu espírito e seu corpo foi tomado. E o que lhe resta é a morte. E você quer tirar sua vida, como muitos homens de Deus até tentou tirar sua vida, porque eles ficaram muito desanimados. Tá entendendo? E tem uma passagem na Bíblia aqui, para te acabar logo, em que Geazi, né? Você vê que isso é tão sério que Geazi, quando viu o exército vindo de encontro aí ao profeta Eliseu, Geazi, ele temeu tanto, meu irmão, porque ele viu que ele chegou desesperado, né, chorando, né, Eliseu, um exército vai te matar, é um bocado contra a gente sozinho, que somos nós contra eles. Aí Eliseu não entrou, né, você viu o quanto um profeta diz que confia em Deus, ele vive em outra dimensão, ele confia em Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Eliseu ficou tranquilo. Aí Eliseu só disse uma coisa: Senhor, abra os olhos dele. De quem? De Geazi. E quando Geazi, né, ele olha de novo, ele vê um exército superior àquele exército que veio para poder pegar Eliseu e matar. Ele viu um exército superior, tá entendendo? E aí Eliseu disse bem assim: olha, maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Maior são os que estão conosco do que os que estão com o mundo. Tá entendendo? Então nós somos diferentes. Temos, né, Deus a nosso favor. Tá entendendo? E Deus, ele fala muito para nós. Tá entendendo? Não desanimar. Tá entendendo? Veja que a Bíblia diz aqui: tu me cingiste de força para a peleja, esmagaste debaixo de mim os meus agressores. Segunda de Samuel 22:40. Então Deus te cingiu de quê? De força. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o resto do seu povo. Isaías 28:5. Ainda em Isaías 28, versículo 6 está escrito: ele será espírito de justiça para o que se assenta a julgar, e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até a porta. Tá entendendo, pessoal? Vou repetir de novo. Ele
será espírito de justiça, ele quem Deus, para os que se assenta a julgar, e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até as portas. Ou seja, você é um ser invencível. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como a águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fartarão. Isaías 40, versículo 31. Isaías 41, versículo 10. Não temas, pois eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombre, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha mão, com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. E em Daniel 11, 32 está escrito: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao Senhor seu Deus se tornará forte e fará proeza. Está entendendo? Efésios 3, versículo 16. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concorda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Tá entendendo, pessoal? Então, assim que Deus faz, tá entendendo? Deus, ele tem capacidade de fazer você extrair força da fraqueza. Salmos, capítulo 8, versículo 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu sustentaste força. Tu suscitaste força, perdão. Da boca das crianças e dos que amamentam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Tá entendendo? 1 de Coríntios, capítulo versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ainda aqui, 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja que Paulo falou, né, que ele se regozija na fraqueza, para que o poder de Cristo habite nele e prevaleça sobre ele. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, mas nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas perplexidades, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Hebreus 11, versículo 33, diz assim, ó, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Hebreus capítulo 11, versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, porque a alegria do Senhor que é a nossa força. Tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em fuga exército de estrangeiros superiores a eles, tá entendendo? É isso que Deus faz. Então essas passagens aqui, né, deixa bem claro o que Deus quer conosco, né? Assim, a nossa aliança com Deus e Deus com a gente, né, através de Jesus. Jesus disse bem assim: sem mim nada podeis fazer. Então, se conecte com Jesus, ore, busque, jejue, que Deus ele tem uma saída. Nunca desanime. A Bíblia diz bem assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E para fechar aqui, vou voltar a repetir Efésios de novo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, porque a alegria do Senhor é nossa força, tá entendendo? Então,
Foi por isso que Davi disse: porque estás abatido em mim, ó minha alma. Ele está falando do palco do cérebro dele. Mas se Cristo, né, for sua cabeça, conforme está escrito, que Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem, se Cristo for sua cabeça, meu irmão, sua cabeça está blindada, né, de todo tipo de desânimo que possa realmente vir para te abater. Que Deus continue nos abençoando.